Imagine ser lançado em uma cova de leões famintos, ou ser forçado a adorar uma estátua imponente sob a ameaça de morte. Para muitos, isso seria o fim, mas para Daniel, essas provações se tornaram palcos para a manifestação do poder de Deus. Com uma fé inabalável, ele desafiou o que parecia impossível e, em momentos de desespero, o Senhor se apresentou como seu refúgio e fortaleza. A história começa com a poderosa conquista do rei Nabucodonosor sobre Judá. Em 586 a.C., a cidade de Jerusalém caiu, e seu rei, Jeoaquim, foi capturado e levado para a Babilônia. Este momento marcante não foi apenas a queda de uma cidade, mas o início de uma nova era para o povo hebreu, o cativeiro babilônico. Após a conquista, Nabucodonosor implementou uma estratégia astuta: selecionar os jovens mais promissores de Judá para servir em sua corte. Isso não era apenas um movimento político, mas também uma forma de tentar controlar e assimilar os hebreus em sua cultura. Daniel, junto com outros jovens, foi escolhido para essa nova vida, onde deveria ser treinado em toda a sabedoria e conhecimento dos babilônios. Em Daniel 1:3-4, lemos que esses jovens deveriam ser sem defeito, de boa aparência, dotados de sabedoria, entendimento e discernimento. Esse treinamento, embora benéfico em alguns aspectos, apresentava um risco significativo à identidade e à fé dos hebreus. O cativeiro babilônico trouxe à tona a luta entre o que era culturalmente aceito e o que era moralmente correto segundo as leis de Deus. Assim, os jovens hebreus, agora em uma terra estrangeira, se viram em um dilema: como se manter fiéis às suas crenças em um ambiente que os pressionava a se conformar. O cativeiro não era apenas uma questão física, era uma batalha espiritual, onde Daniel e seus amigos precisavam escolher entre a lealdade ao rei da Babilônia ou a obediência ao Deus de Israel. Essa escolha definiria não apenas suas vidas, mas também influenciaria o futuro de toda uma nação. Nabucodonosor, ao levar esses jovens para a Babilônia, acreditava que poderia moldá-los à sua imagem, mas Daniel e seus amigos mostrariam que, apesar das circunstâncias, sua fidelidade a Deus não poderia ser abalada. Quando os jovens hebreus foram levados para a Babilônia, uma das primeiras ações de Nabucodonosor foi mudar seus nomes, como uma forma de apagar suas raízes e impô-los uma nova identidade. Daniel, que significa Deus é meu juiz, tornou-se Beltesazar, que se refere a um deus babilônico. Da mesma forma, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomeados em honra a deuses pagãos. Essa mudança de nomes representava uma tentativa de Nabucodonosor de controlar e converter esses jovens, afastando-os de suas tradições e da adoração ao verdadeiro Deus. No entanto, a mudança de nome não alterou a essência de quem Daniel e seus amigos eram. Eles sabiam que, independentemente da designação imposta, sua verdadeira identidade estava enraizada na relação com Deus. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 18:10, que o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Essa passagem reflete a segurança que Daniel encontrou em sua fé, mesmo diante da pressão de um ambiente hostil. A essência de sua identidade não poderia ser facilmente desfeita por um novo nome, pois era sustentada pela certeza da presença de Deus em suas vidas. Após a mudança de nomes e a adaptação ao novo ambiente, Daniel e seus amigos enfrentaram um desafio ainda maior: a proposta de uma dieta real que os afastaria de suas práticas alimentares judaicas. Nabucodonosor ordenou que os jovens hebreus se alimentassem da comida e do vinho de sua mesa, uma oferta tentadora, mas que comprometia suas convicções. Para Daniel, aceitar essa comida significaria se contaminar, contrariando as leis dietéticas que Deus havia estabelecido para o povo hebreu.
Assim, ele tomou uma decisão audaciosa. Decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, desafiando a norma e confiando em Deus. Em Daniel 1:8, lemos que Daniel resolveu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Essa decisão exigia coragem, pois se Daniel e seus amigos fossem descobertos, poderiam enfrentar sérias consequências. No entanto, ele confiou que Deus os protegeria. A confiança em Deus é uma constante em sua vida, e essa atitude é um exemplo para todos nós, mostrando que, em tempos de pressão, a fé pode nos guiar nas decisões mais difíceis. Para provar que poderia manter sua saúde com uma dieta diferente, Daniel propôs um desafio ao chefe dos eunucos. Por 10 dias, ele e seus amigos se alimentariam apenas de legumes e água, e ao final, comparariam sua aparência com a dos demais jovens que se alimentavam da comida do rei. Essa proposta não só demonstrava sua fé, mas também sua sabedoria e confiança em Deus. Como resultado, Deus recompensou essa fé, e após 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e robustos do que os demais jovens. À medida que nos aprofundamos nos desafios que Daniel e seus amigos enfrentaram em sua jornada, começamos a perceber que esses momentos de prova os prepararam para enfrentar situações ainda mais complexas. Enquanto a história de Daniel se desenrola na Babilônia, um evento crucial começa a tomar forma: os sonhos perturbadores de Nabucodonosor. O rei, atormentado por visões inquietantes durante a noite, convoca todos os sábios da Babilônia em busca de respostas. Esse foi um momento de grande tensão, pois Nabucodonosor exigia não apenas a interpretação de seus sonhos, mas também que os sábios descrevessem os sonhos sem que ele os revelasse. Ele acreditava que, se realmente eram sábios, poderiam demonstrar seu poder ao descrever o que ele sonhara. A situação era crítica e a vida dos sábios estava em risco. Em Daniel 2:5, lemos: O rei respondeu e disse aos caldeus: A coisa me foge. Se não me fizerem conhecer o sonho e a sua interpretação, sereis cortados em pedaços. Nesse momento de desespero, Daniel, ao saber do decreto que ameaçava a vida de todos os sábios, se dirigiu ao rei com sabedoria e confiança. Ele pediu tempo para interpretar o sonho e, em seguida, buscou a ajuda de Deus por meio da oração. Esse ato de fé demonstrou que, em vez de se desesperar, Daniel optou por buscar a orientação divina. Daniel e seus amigos se uniram em oração, clamando ao Deus de Israel por revelação. Como nos ensina Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera. Essa promessa se cumpriu quando Deus revelou a Daniel o conteúdo e a interpretação do sonho. Quando Daniel finalmente se apresentou a Nabucodonosor, ele fez questão de deixar claro que a sabedoria e o poder de interpretar os sonhos vinham de Deus, não dele mesmo. Em Daniel 2:28, ele afirma: Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Essa declaração não apenas enfatizou a soberania de Deus, mas também apontou para a grandeza do Senhor diante de uma cultura que adorava ídolos. Daniel descreveu o sonho ao rei, que envolvia uma grande estátua feita de vários materiais, representando diferentes reinos que viriam a dominar o mundo. Essa interpretação não só impressionou Nabucodonosor, mas também solidificou a posição de Daniel na corte babilônica. A revelação do sonho e sua interpretação foram momentos decisivos, não apenas na vida de Daniel, mas também na história de Israel. Daniel mostrou que, em meio a desafios e ameaças, a fé em Deus e a busca por sua sabedoria podem resultar em bênçãos e proteção. Após a revelação do sonho, a imagem da grande estátua se torna um símbolo poderoso que marca a transição entre os reinos na história bíblica. A estátua, descrita por Daniel,
tinha uma cabeça de ouro, um peito e braços de prata, um ventre e quadris de bronze e pernas de ferro, terminando com pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Cada parte da estátua representava um reino que sucederia ao anterior, começando com o próprio Império Babilônico, que era representado pela cabeça de ouro. Essa visão não era apenas uma descrição de reinos, mas também um aviso sobre a natureza transitória do poder humano. Em Daniel 2:38, o Senhor diz a Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. Isso reafirmava a soberania de Deus sobre a história e os eventos que se desenrolariam. Daniel explicou que cada metal simbolizava a degradação do poder humano, mostrando que, embora Nabucodonosor fosse poderoso, sua autoridade não duraria para sempre. O peito e braços de prata representavam o Império Medo-Persa, seguido pelo ventre e quadris de bronze, que simbolizavam a Grécia. As pernas de ferro representavam o Império Romano, que, com sua força militar e influência, dominou a civilização ocidental. Porém, o mais intrigante eram os pés de barro e ferro, que simbolizavam um reino dividido, instável e que não resistiria à prova do tempo. Essa sequência de reinos não apenas ilustra a história da humanidade, mas também revela o plano soberano de Deus para a salvação. Mas o sonho não parou por aí. Daniel continuou sua interpretação, falando de uma pedra que se desprendeu sem auxílio de mãos humanas e destruiu a estátua, simbolizando o reino de Deus que se levantaria e duraria para sempre. Em Daniel 2:44 está escrito: E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que nunca será destruído. Esse versículo é uma poderosa declaração da soberania de Deus sobre todas as nações e reinos da terra, enfatizando que, mesmo diante das potências mais formidáveis, o reino divino prevalecerá. A mensagem contida na visão da estátua é um lembrete de que, apesar da aparente grandeza dos reinos humanos, todos são transitórios e sujeitos ao juízo de Deus. Apesar do sonho revelador, Nabucodonosor, em sua busca por consolidar poder e adoração, mandou construir uma colossal estátua de ouro. E, em um ato de desespero por controle, ordenou que todos os habitantes do reino se prostrassem diante dela. Essa exigência era uma afronta direta ao Deus de Israel e um teste de lealdade para os jovens hebreus, que sabiam que se curvar diante de ídolos era inaceitável. Em Daniel 3:5 está escrito: Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, do tamborim e de toda sorte de música, prostrai-vos e adorai a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, se recusaram a obedecer a essa ordem. Eles estavam firmes em suas convicções, cientes de que a adoração a ídolos era uma violação dos mandamentos de Deus. Quando denunciados por outros babilônios, foram levados diante do rei, que lhes deu uma segunda oportunidade de se prostrarem diante da estátua. Mas a resposta dos jovens hebreus foi poderosa e ousada. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, pode livrar-nos da fornalha ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3:17-18. Essa declaração não apenas demonstrou sua fé inabalável, mas também sua determinação em permanecer leais a Deus, independentemente das consequências. Diante da recusa, Nabucodonosor ficou furioso e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. A bravura de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da ameaça de morte, exemplifica uma fé que não se deixa abalar pelas circunstâncias. Eles estavam dispostos a enfrentar a morte antes de comprometer sua adoração ao Deus verdadeiro. Em um ato de desespero, o rei mandou que os jovens fossem lançados na fornalha.
E o calor era tão intenso que os soldados que os lançaram foram consumidos pelas chamas. No entanto, o que aconteceu a seguir é um poderoso testemunho da proteção divina. Ao olhar para dentro da fornalha, Nabucodonosor ficou atônito ao ver 4 homens caminhando livremente entre as chamas, sem serem queimados. O 4º homem, que parecia um filho dos deuses, era uma manifestação da presença divina que acompanhou os jovens em sua provação. Em Daniel 3:25, o rei exclamou: Eis que vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não se feriram, e o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses. Esse momento marcante demonstra que Deus nunca abandona aqueles que lhe são fiéis, mesmo nas situações mais extremas. Após testemunhar esse milagre, Nabucodonosor se rendeu ao Deus de Israel e fez um decreto ordenando que ninguém falasse contra ele, reconhecendo sua supremacia. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego se torna um poderoso testemunho de fé e coragem, mostrando que mesmo nas adversidades, Deus é capaz de livrar aqueles que nele confiam. Com essa demonstração do poder de Deus, nos preparamos para explorar a próxima etapa na história de Nabucodonosor, sua humilhação e eventual reconhecimento do poder soberano de Deus. Após o impressionante livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Nabucodonosor, embora tenha reconhecido o poder do Deus de Israel, ainda não havia compreendido plenamente a magnitude da soberania divina. Sua arrogância e vaidade continuaram a dominar sua vida, levando-o a acreditar que seu reino e seu poder eram inabaláveis. Contudo, Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu ensinar ao rei uma lição que ele jamais esqueceria. Em Daniel 4:17, lemos que uma ordem foi emitida. Esta decisão é um decreto dos vigilantes, e esta sentença é uma palavra dos santos, para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e que o dá a quem quer. Um sonho perturbador veio a Nabucodonosor mais uma vez, desta vez sobre uma árvore imensa que se erguia até o céu, oferecendo sombra e abrigo a todos. Mas essa árvore foi cortada, deixando apenas um toco, e o rei foi avisado de que ele também seria tratado como animal, comendo grama como os bois, e vivendo entre os campos até que reconhecesse que o Altíssimo é o verdadeiro governante do mundo. Quando Daniel foi chamado para interpretar o sonho, a gravidade da situação se tornou clara. Ele advertiu o rei que a humilhação o aguardava se não se arrependesse de seus caminhos e não reconhecesse a soberania de Deus. Em Daniel 4:27, ele diz: Por isso, ó rei, aceita o meu conselho e livra-te dos teus pecados, fazendo justiça e das tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. O rei, no entanto, ignorou o aviso de Daniel. Um ano depois, enquanto se gabava de suas realizações, Nabucodonosor foi subitamente atingido pela profecia. Como um cumprimento da palavra de Deus, sua sanidade foi retirada e ele começou a viver como um animal, sendo expulso da sociedade. A queda do rei foi um golpe profundo, mostrando a todos que o verdadeiro poder não está em riquezas ou em reinos, mas em Deus, que governa sobre tudo. Ele passou a comer grama como os bois, e os céus foram a sua morada. Esse momento de humilhação foi a resposta de Deus à arrogância do rei, reafirmando que ninguém, por mais poderoso que seja, pode se colocar acima do Criador. No entanto, mesmo nessa humilhação, a história não termina em desespero. Ao final do período de sua punição, Nabucodonosor teve sua sanidade restaurada e, ao olhar para o céu, reconheceu a soberania de Deus. Em Daniel 4:34, ele exclamou: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são juízos, e pode andar nos caminhos do orgulho. Essa transformação do coração do rei
É um poderoso testemunho da graça e da misericórdia de Deus, mostrando que mesmo os corações mais endurecidos podem ser moldados pelo seu poder. A humilhação de Nabucodonosor serve como um lembrete para todos nós sobre a importância de reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. É um alerta para que não deixemos a arrogância tomar conta de nós, mas que, ao contrário, possamos nos humilhar diante do Altíssimo. Após a queda de Nabucodonosor e sua transformação, a história do Império Babilônico avança para um novo capítulo, onde o seu neto, Belsassar, assume o trono. Belsassar, diferentemente de seu avô, não demonstra reverência a Deus. Em um momento de arrogância e desrespeito, ele decide realizar um banquete grandioso, convidando 1000 dos seus nobres para celebrar. Em meio à festa, Belsassar, com seu espírito de desprezo, ordena que tragam os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, usados em adoração ao Deus de Israel, para que ele e seus convidados se deliciem e façam troça de tudo que é sagrado. Em Daniel 5, 2, 3 está escrito: Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença deles. E enquanto bebia o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo, para que os bebessem. Esse ato de profanação não passaria despercebido por Deus. Enquanto a festa estava em seu auge, um fenômeno sobrenatural ocorreu. Dedos de mão humana apareceram e começaram a escrever na parede do palácio. O rei, aterrorizado, ficou pálido e seu espírito se abalou. O que teria sido uma celebração se transformou em um pesadelo. Belsassar convocou todos os sábios e encantadores do reino, mas ninguém conseguiu interpretar a mensagem escrita na parede. A situação se tornava cada vez mais tensa e o desespero tomava conta do rei. Foi então que a rainha, lembrando da sabedoria de Daniel, recomendou que o chamassem. Daniel, que havia sido um dos principais conselheiros de Nabucodonosor, foi trazido diante do rei. Ele, em sua sabedoria, não hesitou em confrontar Belsassar sobre seu comportamento ímpio e sua falta de temor a Deus. Em Daniel 5, 22, 23, Daniel fala: Tu, porém, seu filho Belsassar, não humilhaste o teu coração, sabendo tudo isso. Antes te exaltaste contra o Senhor dos céus. Daniel então revelou que a mensagem escrita na parede era um juízo de Deus contra Belsassar, Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significava que Deus havia contado os dias do reino de Belsassar e o havia pesado na balança, e que seu reino seria dado aos medos e persas. Assim, ao reconhecer a profundidade da advertência e do juízo de Deus, Belsassar, em um último ato de desespero, honrou Daniel, oferecendo-lhe recompensas e colocando-o como o terceiro governante do reino. Contudo, essa honra foi em vão, pois naquela mesma noite o Império Babilônico caiu nas mãos dos medos e persas, conforme anunciado. Em Daniel 5, 30, 31, encontramos o trágico desfecho da história. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, tomou o reino. A queda de Belsassar é um poderoso lembrete de que a desobediência a Deus e o desprezo pelo sagrado levam a consequências severas. Sua história nos ensina sobre a necessidade de reverência e respeito ao Criador. Enquanto a história de Belsassar se encerra de forma dramática, nos preparamos para a próxima prova de fé que Daniel enfrentará. Com a queda de Belsassar, Dário, o Medo, ascendeu ao trono e estabeleceu um novo governo sobre o império. Daniel, devido à sua sabedoria e discernimento, rapidamente ganhou destaque e foi promovido a uma posição de grande influência. Entretanto, essa ascensão despertou a inveja e o ressentimento de outros líderes e administradores que se uniram em uma conspiração contra ele. Em Daniel 6:3 é dito: E Daniel era o mais excelente entre os príncipes,
porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em constituí-lo sobre todo o reino. Determinados a derrubar Daniel, os governadores e sátrapas procuraram uma maneira de incriminá-lo. No entanto, por mais que investigassem, não conseguiram encontrar nada de errado em sua conduta. Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus. Então, em um plano traiçoeiro, eles convenceram o rei Dário a assinar um decreto que proibia a adoração a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. O rei, sendo vaidoso, assinou a ordem sem considerar as implicações. Em Daniel 6:7 lemos: todos os príncipes do reino, os prefeitos e os governadores, as altas autoridades e os conselheiros concordaram em que se estabelecesse um decreto real e uma proibição firme, que quem fizesse petição a qualquer deus ou homem durante 30 dias, senão a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões. Daniel, ciente do decreto, não hesitou em continuar sua prática diária de oração a Deus. Ele abria suas janelas em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, sem temor. Sua fé e devoção inabaláveis eram um testemunho poderoso de sua relação com Deus. Quando seus adversários o flagraram orando, não tiveram dúvidas e imediatamente foram até o rei para denunciá-lo. Dário ficou angustiado ao saber que havia caído em uma armadilha que levaria seu amado conselheiro à morte. Em Daniel 6,14 está escrito: o rei, ao ouvir estas palavras, ficou muito angustiado e pôs-se a pensar em como livrar Daniel. Infelizmente, o rei Dário não podia reverter sua própria ordem e teve que condenar Daniel à cova dos leões. Antes de ser lançado, o rei expressou seu desejo de que o Deus de Daniel o livrasse. Com uma preocupação genuína, ele afirmou: que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. Daniel 6,16. Daniel foi lançado na cova e uma pedra foi colocada sobre a abertura, selando-a. Durante a noite, o rei ficou inquieto, sem conseguir comer ou se entreter. Ele passou horas pensando no destino de Daniel, que mesmo enfrentando a morte, confiava no Deus que sempre o havia protegido. Na manhã seguinte, Dário se apressou para a cova, clamando pelo nome de Daniel. Ao ouvir a voz familiar, ficou surpreso ao descobrir que Daniel estava ileso. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode livrar-te dos leões? Perguntou o rei. Daniel respondeu com alegria: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não cometi crime nenhum. Daniel 6:20 e 22. O milagre da proteção de Deus demonstrou que a fé em meio à adversidade nunca é em vão. Com essa intervenção divina, o rei Dário ordenou que os acusadores de Daniel fossem lançados na cova dos leões, e o próprio rei proclamou que todos deveriam temer e adorar o Deus de Daniel. As visões de Daniel são algumas das mais intrigantes e profundas revelações da Bíblia, oferecendo um vislumbre do futuro que se estende além da sua época. Após os eventos dramáticos de sua vida na Babilônia, Daniel recebeu uma série de visões que revelavam a sequência dos reinos e as intervenções divinas ao longo da história. Essas visões não só capturaram a atenção do profeta, mas também são relevantes para todos os crentes, pois revelam a soberania de Deus sobre as nações e os eventos que moldam o mundo. Uma das visões mais notáveis que Daniel teve foi a dos 4 animais, que representavam 4 grandes reinos que surgiriam na terra. O primeiro era um leão com asas de águia, simbolizando a Babilônia. O segundo era um urso, que representava a Medo-Pérsia. O terceiro era um leopardo com 4 asas, representando a Grécia, e o quarto era um animal aterrorizante e terrível, que simbolizava o Império Romano.
Cada um desses reinos teria seu próprio tempo de domínio, mas todos seriam eventualmente subjugados pelo reino eterno de Deus. Em Daniel 7, 13 e 14 é dito: "E eu via na visão da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem." Essas visões, embora complexas, são um lembrete poderoso de que Deus tem um plano soberano e definido para a humanidade. Daniel não apenas recebeu revelações sobre os reinos que viriam, mas também sobre os eventos que culminariam na vinda do Messias, Jesus Cristo, que estabeleceria um reino que nunca teria fim. A importância dessas visões não pode ser subestimada. Elas oferecem conforto e esperança aos crentes, assegurando que, não importa quão tumultuado o mundo se torne, Deus continua a estar no controle. O Senhor revela a Daniel que o verdadeiro rei, Jesus, reinará com justiça e que todos os reinos terrenos serão temporários. Além das visões sobre os reinos, Daniel também recebeu mensagens proféticas sobre o fim dos tempos. Essas revelações não apenas desafiavam a compreensão de Daniel, mas também intrigaram estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Em Daniel 12:4 é dito: "E tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos andarão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará." Essas profecias falam de um futuro onde a verdade prevalecerá e onde a sabedoria de Deus será revelada em plenitude. À medida que refletimos sobre a vida de Daniel, somos desafiados a aplicar suas lições em nossa própria jornada. Como podemos permanecer firmes em nossas convicções diante das pressões do mundo? Que decisões precisamos tomar para honrar a Deus em nossas vidas? O exemplo de Daniel nos inspira a buscar respostas a essas perguntas, confiando que Deus está sempre conosco, guiando-nos em cada passo. Por isso, convido você a explorar ainda mais essas verdades e a se aprofundar na palavra de Deus. Se você gostou do conteúdo de hoje, sugiro que assista o vídeo da história do profeta morto por um leão. É só clicar no vídeo que aparecerá na tela. Tenho certeza que será inspirador. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.